Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Max Germano mais uma vez, gerente de design da La Fonte. Hoje, em mais um episódio da La Fonte Talks, a gente tem o prazer de receber a Regina Rodrigues. Obrigada. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Obrigada a vocês, um prazer, uma honra estar aqui. Eu vou falar uma pequena parte da bio da Rê, tem bastante coisa. Né? Hoje o tema vai ser o lúdico na arquitetura contemporânea, né, versus o excesso de tecnologia. É um tema super legal que a Regina trouxe. Né? Ela é jornalista, né, trabalha há mais de 20 anos já no segmento de construção, arquitetura, decor, design. Né? Essa questão do morar também que você traz e fala muito bem sobre isso. E também atua na DW há bastante tempo também. Né? E é isso, reconta um pouquinho mais da sua trajetória, da sua história, para o pessoal conhecer. Bom, eu sou jornalista, né, e eu trabalho já há bastante tempo nessa área, arquitetura, construção, decoração, design, e o morar, né, como um todo, né, porque afinal de contas, tudo isso nos leva ao morar. Né? Já trabalhei com várias marcas, grandes marcas, e agora eu estou aqui na La Fonte, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar desse tema que é tão relevante e que está sendo tão explorado nessa semana, né, de Revestir e a da W. Perfeito. Então a gente vai passar uma apresentação para vocês aqui, né? Mais uma vez retomando esse tema, né, de feiras, né, o que acontece no mundo da arquitetura, do design, algumas tendências que a gente está enxergando, alguns caminhos, né? Que a Rê vai trazer, vai apontar muita coisa do que a gente está vendo aqui na Revestir, a gente vê a mundo afora também, quando a gente fala de design e arquitetura. Né? Então é isso, Rê. Agora, né, o slide é todo seu. Bom, vamos lá. Tudo que a gente está falando aqui agora não é uma grande novidade, né? Quando a gente diz que linhas orgânicas, inspiração da natureza, então isso já é uma coisa que já vem há algum tempo. A valorização do feito à mão, do artesanal, coisa que há alguns anos o brasileiro até torcia um pouco, né? Quando se falava em design nacional, quando se falava em artesanal. Mas hoje, de uns anos para cá, vem ganhando um novo status, né? E no começo desse ano, no final do ano passado, as grandes mostras começaram a mostrar a importância do lúdico, né? Até passar aqui um pouco para vocês terem uma ideia, quando a gente está falando especificamente nisso, como é que tudo isso faz o contraponto com... A gente está falando artesanal, a gente está falando de design feito à mão. Como é que isso se comporta num mundo extremamente tecnológico como nós vivemos, né? Uhum. Inteligência artificial, hoje a gente pega uma foto, a gente fica na dúvida se aquilo é real ou não, né? Circulou uma imagem de um pessoal lavando uma baleia, a pessoa, nossa, como é que faz isso? Gente, aquilo é inteligência artificial. Mas ela está entrando Num nível, uma qualidade que você não sabe mais o que é real e o que não é. Você fica na dúvida, né? E como é que essas duas coisas se comportam? Por que duas coisas tão distintas estão aparecendo? Aqui, essas imagens são da mostra de Paris, da Maison. Vejam, extremamente lúdica. Um pouco Salvador Dalí, um pouco Alice no País das Maravilhas. Por quê? Um pouco surrealista, Surrealista, exatamente. Por que isso? Porque nós estamos cansados. Nós, né, somos a primeira geração, né? Eu digo nós aqui, né? Minha filha já nasceu, ela tem 11 anos, ela nasceu no mundo tecnológico, né? O que a gente sente? A gente sente um excesso, um cansaço. A gente tem que saber o tempo todo o que é inteligência artificial, o que não é, qual que é a nova ferramenta, tudo isso traz um cansaço extremo. Inclusive atrapalha a nossa criatividade. Sim. O mundo não vai mudar. Tá? Esse processo tecnológico ele não muda. Né? O para trás, a gente não vai voltar, não vamos ser todos analógicos. Não, nós vamos continuar. Mas o que dentro de casa remete isso? Será que a gente quer isso dentro de casa? Não estou falando que não é para ter automação, não é isso. Mas a gente precisa ter elementos que deem leveza para a gente. E essas mostras estão trazendo isso. Né? As cores, a fluidez, então tudo isso mostra uma coisa mais leve.
que a gente pode ser mais leve quando a gente fala Sim. em design, quando a gente fala no morar. Você não precisa ter aquela casa robótica, né? Aquela casa Black Mirror, né? Ou aquela casa showroom, né? Aquela coisa pronta que parece uma loja. Showroom. Né? Então, assim, isso mostra quem somos nós? Talvez não, né? É claro, quando a gente está falando em termos do morar, óbvio, cada um tem o que mais se adequa a si mesmo, né? Mas será que conta a nossa história? Será que conta quem somos? O brasileiro, ele é carente das suas raízes. Sim, muitas vezes. E agora a gente está vendo, né, um assunto que a gente comentou aqui também bastante, essa questão do resgate da cultura brasileira. Isso. Né? Você vai falar um pouco mais à frente, mas eu já queria um pouco adiantar esse assunto, ou pincelar nesse sentido, né, que a gente vê referências de fora da Maison ou de outros países que são importantes, a gente tem que valorizar, mas também deixar claro o quanto que a gente também pode apontar caminhos, né? E o quanto que a nossa cultura está sendo cada vez mais valorizada aqui dentro e mais ainda lá fora, né? Porque é única, né? Então cada um se expressa da sua maneira. A gente é um país plural, né? Então tem várias culturas. E você vai comentar um pouquinho disso mais para frente. Vou sim, né? Mas tudo isso é muito interligado, né? A gente está, isso aí tudo é um viés, né, que está vindo de fora, mas que a gente já vem trabalhando isso, né? Trabalhando a ponta da brasilidade, das nossas raízes, da gente não se perder no mundo. O brasileiro já tem isso, né? Ao longo da história, que tudo que foi nosso foi muito o europeu acabou, né, colocando muito em cima das nossas raízes, dos nossos costumes. E aí isso acabou que ao longo do tempo a gente não sabia quem a gente somos, era. Quem somos, né? Infelizmente, acho que infelizmente porque a nossa cultura é muito rica, o nosso artesanato, né, a nossa fauna, e isso acabou que foi se perdendo, né? Exatamente. Se perdendo. Então, alguns movimentos são muito importantes para essa volta, claro. Né? Aí a gente falando um pouco aqui, é a DW de Estocolmo, né? Você sabe, o design escandinavo, ele tem uma preocupação com o bem-estar, ele tem preocupação com linhas mais cleans. Então, mas aqui que você olha ali, eu já tenho um lado divertido, eu tenho ali cor, eu já tenho uma bossa uma bossa ali. Escandinava. Exatamente, porque a gente não aguenta mais esse excesso de tecnologia, né? Isso é interessante, né? Que está permeando, a gente vê isso pelas suas imagens aqui, em várias culturas, né? No Brasil, exato. Mas isso está eclodindo em Paris, né? Em Estocolmo e outros lugares do mundo também. Exato. Então, assim, é uma coisa global, não é uma coisa só nossa de falar, não, o excesso de tecnologia, o excesso de responsabilidade. Claro, a gente está falando aqui, a gente mora em São Paulo, né? É uma grande cidade, então a gente tem todo o caos que uma grande cidade traz para a gente. Mas quando você olha Paris, você olha Estocolmo, você fala, não, pera, o mundo todo está pedindo uma trégua, né? E tudo isso nos leva ao design, né? Porque tudo que você tem hoje é design, né? Tudo que você toca é design, tudo foi pensado, essa tudo cadeira, né? essa sala. Bom, a gente está numa feira de construção, mas que também tem muito design. A gente está numa semana de design que é super importante. Então, tudo isso nos leva a uma reflexão muito mais profunda, né? De quem somos. A minha casa representa quem somos, porque a nossa casa é e deve ser o nosso refúgio. Sim. Né? Porque é ali que a gente se encontra, é ali que a gente, né, restabelece as energias, claro, né? Então, tudo isso é muito importante. Se a gente seguir aqui foi a Bimage, né, que é uma feira super importante de imobiliário, e o que é apresentado lá reverbera o restante do ano. Então, o que você vê aqui? Uma poltrona, essa primeira poltrona maior aqui, ela é do designer, o Kleber Toledo. Essa almofada é feita pelo mestre Expedito, que é assim uma sumidade em couro e manual. Isso, gente, tem décadas, assim. É uma coisa que passa de pai para filho no Nordeste. E ela faz parte de uma poltrona que foi feita com uma base super tecnológica, né, de conforto, mas a ideia dela, a almofada manual, então tudo isso traz quem somos, né? A cultura do Nordeste é tão rica, está tão inserida
no nosso contexto, né? Não importa se você está fora do Nordeste, se você está no Sudeste, você tem muito isso, né? Essa cadeirolada é feita de fibra natural também, da GS Trama, e o design dela lembra muito algumas poltronas, que umas cadeiras que a gente tinha as em cadeiras casa da de avó, né? não é muito coisa de Sim. vó. Então, tá vendo? Traz essa memória afetiva, né? Essa memória Exato. confortável, né? De um lugar que a gente esteve, que era bacana, né? Isso. E não o termo que a gente está usando muito é ressignificar o passado. Não é, gente, a gente está falando de entulhar um monte de coisa aí, né? Não fazer circular energia nem nada disso, mas é ressignificar o passado, da gente ter coisas próximas a nós que tragam uma memória afetiva, que faz com que aquilo represente quem somos. Então, essas coisas são muito importantes, né? Materiais mais lúdicos, materiais mais naturais. Então, isso é muito forte. Como eu falei, não é uma coisa tão nova, mas é uma coisa que está ganhando muito corpo. Muito legal. Aqui são algumas imagens da Semana Criativa de Tiradentes, né? É um festival que acontece na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, que tem esse propósito de não deixar perder a nossa cultura, as nossas raízes. Por quê? E é uma união dos artesãos locais com o design. Então, é ressignificar o que eles já fazem. O que estava acontecendo, que é uma coisa até triste, estava se perdendo. Muitas coisas estavam se perdendo porque os filhos não queriam cuidar. O mesmo próprio artesão, ele não queria. O pai fazia, mas ele não queria mais fazer, porque ninguém valoriza. Então esse é o ponto, né, de ninguém valorizar, né? Aí ele acha que ele não tem valor. Exatamente. E aí ele vai procurar outro caminho, né? Ele procura outra coisa. Eu acho que isso é uma possibilidade até para as marcas, né? Então lá mesmo, né, em Tiradentes, complementando o que você disse, é a questão das marcas apoiarem também. Então é um trabalho, lógico, você tem uma questão comercial ali de mostrar que a marca está engajada, está junto nesse contexto, que essa feira Tiradentes também inspira as marcas, né, com os artesãos, mas eles também, né, é uma questão de apoiar essas pessoas também, né, e valorizar o que elas têm de bom, né? Exato, e isso é muito importante, né? Esse festival já acontece há alguns anos, e o ano passado, eles trouxeram a Casa Pará aqui, e o pessoal ficou extremamente encantado, que até essa imagem que tem um fundo mais colorido, foi incrível, porque assim, não é todo mundo que tem oportunidade de conhecer e acaba também não indo, mas quando você olhava tudo aquilo, você entendia um pouco da cultura do Pará, as pessoas ficavam encantadas, né? Então, assim, a cultura indígena, né, tem um resgate muito forte, tem um trabalho muito forte. Marcelo Rosenbaum, o Ambrósio, também eles fazem todo um trabalho muito forte. O Ambrósio fez uma coleção pantaneira também, trazendo a raiz, né, dos povos originários do Pantanal, cultura e fauna, as cores disso, entendeu? E tudo aquilo, gente, tudo remete demais a gente. Não é uma coisa que é aleatória. É uma coisa. Tá no nosso arquétipo, tudo isso. Nosso DNA, né? Esse DNA plural, né? Exatamente. Que é o que diferencia a gente, né? Poucos países têm essa. Né, os países menores, por exemplo, né, em citar, sei lá, algum país europeu, Portugal e outros pequenos, a própria geografia não permite que isso aconteça, né? Que é um país tão grande, né? É o Brasil dos vários Brasis, né? O Brasil do Sul, mesmo. Do Norte, do Centro. É isso mesmo, né? A gente tem uma pluralidade tão grande que nem sempre é valorizada por nós. Por nós. Por nós, né? Aí não é à toa que você consegue hoje ter grandes designers lá fora, mostrando em Milão, sendo valorizados, de repente aqui as pessoas nem não sabem quem são. Que pena, né? Essa é uma pena. Mudou muito, né? Verdade seja dita, mudou muito, mas precisa mudar mais ainda, né? E eu acho que é um exercício nosso. Claro, de novo. Se não diz a você, tá tudo certo. Claro. Né? Mas a gente sente que esse movimento está muito grande em outros países, em outras culturas também, de resgate das suas culturas. Então, assim, por que a gente que tem uma cultura tão rica, tão cheia de nuances, de camadas, por que a gente não está fazendo isso, né? É o trabalho, assim, mais uma vez, das marcas, né? Seu também como jornalista, então, mais uma vez, né? Isso é um trabalho não só de informativo, mas também cultural, né? De passar essa informação para as pessoas, né? Que muitas vezes não têm acesso a essa informação, porque infelizmente essa cultura não é tão
não é mainstream, né? Não tá nos grandes exato. canais, né? E cabe a gente também, as marcas, as pessoas também que estão inseridas nesse ecossistema, de espalhar essa informação, né? Exato, né? Porque quando você para e pensa assim, você olha, isso aconteceu nos anos 70, 80, né? Essa americanização nossa também, Sim. né? Então, assim, o que a gente tinha que funcionava na casa dos nossos avós, não funcionava mais, vamos quebrar tudo, vamos tirar tudo, até que passa. A gente vê muito rodando na internet assim, uma casa como é que era nos anos 70, 80 e como ela foi Dos anos transformada. 90, né? Da Exatamente. bioeconomia. Sim. Eu até falo, a casa da minha mãe, assim, ela é uma hoje aos anos 80, sabe? Tem todo o revestimento marrom, tem um filtro de barro. Mas isso aqui é coisa mais brasileira do que isso, exatamente. né? Muito representando como eu sou. E as marcas, né, quando elas enxergam isso, é um potencial, é um mercado enorme. A gente tem tanta possibilidade, né? Quando a gente fala, a natureza nos inspira. Mas não é a natureza que é típica da Suíça que para nos inspirar, claro, né? Tem que ser daqui, né? Pois é, a gente tem uma biodiversidade tão grande, assim. Então, por que não aproveitar isso? E a gente tem, de novo, né, pessoas que estão tão engajadas nisso, que a gente fala assim, nossa, aí você começa a descobrir um outro Brasil, e você fala, nossa, nem parece que eu moro nesse paraíso de inspiração, claro, né? Então, tudo isso é muito bacana. E aí, quando a gente... Aí que a gente fala tudo isso, como é que eu represento? Mas eu não gosto disso, mas eu não gosto daquilo, né? Eu sempre falo que a gente pode começar pelas portas. Por quê? Porque portas contam história, de dentro para fora e de fora para dentro. A porta é o seu primeiro contato que a pessoa vai ter com o seu refúgio, ou o que você tem quando você chega em casa. Sim. Você tem certeza, quando você chega na porta, você fala assim, cheguei. Né? Aí a tecnologia faz com que aquilo fique dentro, mas não, gente, né? Vamos pensar que realmente quando você passa pela porta, ela é seu refúgio. Exatamente. Esquece o WhatsApp, esquece tudo que a tecnologia traz junto com você, né? Então, assim, essa questão, eu sou uma apaixonada por portas. Sou mesmo. Isso foi muito legal, né? A gente contar um pouco dos bastidores aqui para o pessoal. A gente estava convidando as pessoas que a gente admira, né? Que a gente gosta, né? Uma delas, claro, foi você. E aí a gente lembra de discutindo, né, a questão da pauta, o que a gente vai falar, tal. Aí eu stalkeando o seu Insta lá, eu falei, nossa, e esse post das portas? Aí você falou, pois é, então, né? Então, conta um pouquinho mais pro pessoal sobre isso. Gente, eu sou passada por portas, né? Porque a nossa história tá ligada a portas, né? Desde os primórdios da nossa história, a porta foi o que fez com que a gente se isolasse, buscasse refúgio. Ela delimitava um espaço externo do interno. Né? Onde a família, né, acabou ali tendo o seu espaço. Então, assim, por muito tempo, ela foi extremamente trabalhada, muito trabalhada, né? Muitos detalhes. E mesmo a simplicidade dela também, ela representa cheguei, ou senão eu estou saindo para viver aventuras, eu estou saindo para fazer outras coisas, mas eu vou voltar. Esse sentimento que a porta nos traz, né, de que eu vou voltar, eu acho ele tão reconfortante, e ele é muito arquétipo, né, nosso. Sim. A gente tem isso inconscientemente, ninguém precisa falar para você, puxa, que bom que... quando você chegar na porta da sua casa, você vai ter essa sensação, você não precisa. Não precisa, você sente isso, sente, né? E aí, inconsciente, quase. Inconsciente, né? É claro, cada pessoa tem... Você escolhe um tipo de porta, você escolhe uma forma, mas ela dentro, né? Quando você pensa na arquitetura, a importância que ela tem uma importância enorme. Claro. E às vezes as pessoas não se preocupam muito com ela, o que eu acho um erro, assim. Você tem que se preocupar com a sua morada já na parte de fora. Pensando, né? Se você não tem um jardim, tudo isso. Mas porque ela vai trazer isso para você, ela vai te inserir nesse universo, e ela pode contar ali quem é você, né? A gente estava até comentando da linha Colors, né? Que a La Fonte está aqui na Expo Revestir, ela é colorida, ela é jovial, mas
não infantilizada, e ela tem toda uma preocupação com inclusão, né? Sim, sim, alguns modelos eles foram pensados, né, com esse conceito de design universal, né, qual é o conceito de design universal? Ele é uma peça que ela permite que várias pessoas, né, tendo ela alguma questão de mobilidade ou não, né, uma deficiência, algum tipo de limitação, consiga também usar e consiga ser incluída na sociedade, né? Porque muitas Sim. vezes uma pessoa que não consegue abrir a porta por essa deficiência, ela pode ficar limitada ao espaço que ela tá ali, né? Exato. E tem uma questão muito legal também, Rê, que além das cores, né, que a gente comentou, dessa contemporaneidade, né, de ela não ser infantilizada, mas ela, por que não ser também, ela pode ser aplicada por uma questão infantil, né? E esse cuidado que a gente tem também de olhar, de criar para dentro, né? Mas também olhando para fora, sabe? Então a gente fala com os arquitetos, com os especificadores, né? Olha as tendências, né? Então a gente, não que a gente tem que seguir exatamente uma, mas a gente tenta entender o espírito do tempo, né? Porque como você disse, Exato. a tendência nada mais é do que alguns sinais latentes que estão aparecendo, né? Então, como a gente viu ali nas imagens que você mostrou, muitas delas, né, são os artistas visuais, os designers que mostram esse caminho. Então, o papel deles é muito importante também de chacoalhar o mundo e mostrar, ou né, mostrar para onde deva ir, ou se expressar, né, ou ajudar as pessoas a se conhecerem, né? Isso, então isso é muito legal. E a porta também, né, existe um elemento ali que faz essa interface, né, que permite que você passe por ela, que é a maçaneta. Isso, né, exato. Que é um objeto, até simbolicamente falando, né, o primeiro simbolicamente e na prática, né, o primeiro objeto que você toca ao entrar numa casa, né, ou num ambiente, né, seja um edifício, você toca em algum lugar para poder passar por ali, né, então é o elemento que te dá acesso àquele lugar, né. E isso traz várias possibilidades para a gente criativas também, então você vê como as propostas aqui, apesar de terem uma função parecida, elas têm visões diferentes, né? Sim. Então, o Giacomo trouxe uma, a Bárbara outra, o Arthur outra, né? A gente do Estúdio Design Interna, uma outra perspectiva, e é isso que eu acho que enriquece as possibilidades, né, de design, né? Seja um mais contemporâneo, mais clássico, que ela fonte também tenha conhecida por isso, por ser uma marca de 105 anos, né, que está se reinventando cada vez mais. E também esse espaço aqui colaborativo, que faz parte também da estratégia da comunicação da marca, né? Ou seja, trazer pessoas que falem muito além do que a maçaneta, né? A gente fala da porta, fala da maçaneta, né? Da funcionalidade, né? Mas fala também do morar, né? Das várias visões do morar, né? E, enfim, a gente também consegue, com cada entrevistado aqui, né, ter insights também, sabe, isso é muito legal. E vocês nos ensinam muito, né, a ter visões diferentes. Então, acho que o papel da marca também é isso, também é contribuir com o público, né, para gerar esse momento de conversa que talvez eles não tenham acesso. Né? Exato, né? E assim, eu tenho para mim que as grandes ideias surgem, uma de observação, né, de você observar, de você entender em que momento você está, o que está em volta de você, a sociedade como um todo. Então, assim, enfrentamos tempos difíceis, né, em todos os sentidos. Então, você vê que essa questão de você trazer coisas lúdicas, você trazer coisas coloridas, né, elas têm um significado de amortecer tudo isso, né, de você criar menos impacto para isso. Quando você olha formas que remetem à natureza, quando você olha um produto que foi pensado para alguém, como tem aqui, né, a gente tem alguns produtos que tem braille. Eu acho isso incrível, porque você está fazendo inclusão, e não é algo tão difícil de fazer, sabe? E pode evitar uma queda. Assim, o design, ele nasceu para a gente morar melhor, para a gente viver melhor, com as nossas limitações. Então, tudo isso é muito importante, você ter isso na sua pauta. A palavra que eu mais ouvi essa semana foi propósito. Né? Propósito. Por que que isso foi feito? Por que que isso foi criado? E quando você vai
para trás, né, para os povos originários, você vê que tudo também tinha um propósito ali, né? Ou era religioso, ou era dentro das ferramentas possíveis, era para ter um bem-estar, era para poder morar melhor, ou era para caçar para melhor, ou para se reunir. Então, assim, propósito, talvez a gente tenha se perdido. Quando eu digo a gente, não é a gente brasileiro, né? É como um todo. No meio do caminho, não acelera de tudo, né? Preciso produzir, preciso construir, preciso vender, preciso. O propósito ele se perdeu. Mas por que eu estou fazendo isso? Quantas vezes a gente não para no nosso dia a dia? Por que eu estou fazendo isso? A gente vai muito no automático, né? No automático. Tudo isso que a gente está falando aqui ajuda nesse sentido, né? De trazer a pessoa para o centro novamente, o design também tem esse papel, né? Exato. Até as marcas, as feiras, a The Week, né? Sim. Que está tendo agora, a DW, né? Então, acho que esses eventos também não só fazem, tem um propósito de lançar marcas, né? De mostrar para o mundo, mas também de conscientizar as pessoas, né? De levar reflexões, né? Isso também, refletir em cima de todo esse mundo que a gente está vivendo e do que a gente traz para dentro de casa ou não, né? Também tem sido uma coisa muito falada, muitos reportes, né, inclusive, de pesquisas falando sobre isso. O quanto, né, agora a gente falando um pouco até de tecnologia, né? É a gente que domina a tecnologia ou a tecnologia que domina a gente? Né? Hoje, já deve ter mais umas 55 ferramentas enquanto a gente está batendo papo aqui. É isso aí. A gente já fica perdido, né? Você começa a tentar dominar uma, né? E já gera aquela sensação, às vezes, de, né? Nossa, mas já tem mais 50 que fazem, será que eu estou com a ferramenta certa? Será que esse é o caminho mesmo, né? Gera uma frustração, porque é impossível você estar o tempo todo conectado. A gente tenta e a gente acaba se cobrando com isso, e a gente perde um lado muito importante. De entrar na sua casa, você chegar na porta da sua casa e falar assim, eu estou em casa, pôr a mão na maçaneta e falar assim, nossa, aquela sensação do lar. Cheguei, de conforto, tranquilidade, segurança. Às vezes você chega aqui, ó, você não sabe nem para que lado você está abrindo a porta, entra, não sabe nem o que está fazendo, não consegue aproveitar aquele momento de que estou em casa, né? Então, a gente precisa refletir muito isso também. É um caminho sem volta, né? Somos a primeira geração que está vivendo muito isso, né? Sim. Eu nasci num mundo totalmente analógico. Né? A gente, de certa maneira, até estava conversando com um amigo aqui, privilegiados até, né? Porque a geração dos nossos filhos, eu tenho uma menina de 1 ano e meio, você uma de 11 que a sua já nasceu nesse mundo tecnológico. A minha, então, no mundo da IA. Muito. Né? E a gente viveu o analógico, depois o mundo da web, né? Aquela internet arcaica hoje, né? O boom da tecnologia nos anos 2000, os celulares, né? Celulares com conexão, né? A internet, agora IA, né? Então, nossos filhos que, né? Eles não vão saber o que foi esse mundo desconectado, né? Não vão saber. E aí, cabe também a gente apresentar um outro mundo para eles, né? Sim. Cabe a gente a explorar tudo que nós vivemos, né? Das inspirações que nós tivemos. Esse papo aqui não quer dizer que a gente é contra a tecnologia, não é isso. Não, de forma alguma. É a dosagem das coisas. Do mesmo jeito que ressignificar o passado não significa entulhar a casa de coisas. Claro. Não é isso, né? É você saber dosar, é você ter seu tempo de reflexão, seu tempo criativo, o seu tempo de paz até. Sim. Né? Porque se tem uma coisa que a tecnologia e as redes sociais não dão pra gente a paz. Né? Toda hora ali aparecendo um sinalzinho ali, né? Uma notificação. Exatamente. Então, assim, e como é que você pode também usar isso não apenas a favor mecânico, né? Com uma automação, enfim, Alexa fazer alguma coisa por você, mas como é que isso pode também te levar a reflexões que te inspirem no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Aí pode até falar assim, mas eu não trabalho com criatividade, todo mundo trabalha com criatividade. Não importa a sua área, não importa, você trabalha com criatividade. O ser humano é extremamente criativo, o brasileiro então,
O brasileiro é o supra-sumo da Claro, criatividade. somos conhecidos por isso, né? Exatamente. Então, isso que a gente não pode perder, né? O que a gente não pode deixar passar é essa brasilidade, né? As nossas cores, os nossos materiais, né? A gente tem visto bastante, né? Aqui na Revestir, né? Trabalho de muito materiais naturais voltando, imobiliário, muitas ressignificar alguns produtos, né? Então tudo isso contribui para que a gente não perca a nossa identidade, não perca quem nós somos, né? O brasileiro tem muito problema com isso, assim não, porque o americano é porque o a velha síndrome do vira-lata, exatamente, né? Não, porque o europeu e o asiático, né? Então assim, cada um tem o seu valor. E porque nós somos craques em misturar tudo também. Nós somos assim, de pegar 3 culturas, botar a nossa e criar uma outra. Porque a gente não pode perder quem somos. Sim. E as pequenas essências, os ensinamentos. E trazer. É muito legal ser bem-humorado, né? Claro. É muito legal trabalhar essa questão de você ser bem-humorado e você dar valor a coisas. Mas é estética. Não, tudo é funcionalidade. Claro. Tudo é funcionalidade. Tudo foi feito com propósito, né? Tem uma maçaneta aqui de vocês que eu achei incrível, que ela é extremamente anatômica. Eu fiz o teste ali, eu me senti abrindo a porta de casa mesmo. Que legal, ela já me passou conforto ali. Que legal. Então, passa uma sensação, cada uma passa uma sensação diferente, né? Passa. Então tudo isso vai além de falar assim, não, isso é futilidade, porque isso aqui tudo não existe. Né? Quando a gente está falando desse universo, tudo tem sua funcionalidade, tudo tem o seu porquê do propósito que a gente estava conversando aqui, né? Então, assim, as coisas não são soltas. Não, de forma alguma. E a gente precisa fazer essa amarração dentro do nosso conhecimento, né? De repente pode parecer até um discurso mais elitista, porque a gente é só quem tem o conhecimento do design. Não tem. Se você pegar a funcionalidade dentro de uma oca, dentro de uma comunidade de artesãos que a gente vai lá e conhece em Tiradentes, é impressionante, você fica emocionada e você fala, gente, por que não estão valorizando isso? Exatamente. Porque foi uma coisa que foi muito massificada, foi muito até depreciada ao longo. Desvalorizada também, né? Desde o começo da história também do Brasil, né? Então... Desde ao longo do tempo. Então, assim, o que fica, né? Acho que é importante que a gente reflete aqui de toda essa conversa, de tudo que a gente falou aqui, né? De que, assim, a nossa casa é um reflexo de quem somos, tá? É claro. Eu vou usar tudo que tem de tendência. Diz respeito a você? Se diz respeito a você, tá tudo certo. Não diz respeito a você, ok, mas eu acho que vale você refletir sobre aquilo, né? A tua casa como está hoje, ela reflete quem você é? Mas eu vou quebrar minha casa inteira de forma alguma, né? De forma alguma isso, né? Então, assim, é você pensar, você tá num lugar que te aqueça. E é legal você entender o movimento que o mundo está indo. Não só as coisas ruins, né? Porque a gente é bombardeado por más notícias 24 horas por dia. Você abre o olho, você é bombardeado por notícias ruins. E eu acho que hoje é pior, né, falando de tecnologia, porque as coisas chegam muito rápidas para a gente. Acontece alguma coisa lá na Ucrânia, é quase que real time. A gente fica sabendo muito rápido. Então, talvez antes a gente demorasse para saber, né? Mesmo eu sou jornalista, a gente trabalha com a imprensa, a gente tinha um delay para a gente saber as coisas, para apurar, para passar para frente. E hoje a gente tem mais gente passando para frente notícias que nem aconteceram. Exatamente. Ou que não são verdades, né? Então, tudo isso vai machucando muito a gente, sabe? Então, por que dentro da nossa casa a gente não tem esse lugar de acolhimento? Por que eu vou bombardear ou deixar que ela não represente nada, né? Sim, então, esse é muito ruim, porque o ser humano é a máquina mais incrível que já foi criada. Claro. Porque a gente tem existe um poder de adaptação,
criatividade, de inteligência, é muito incrível. Sim. Então, assim, por que a gente vai no meio do caminho perder isso? Não, gente. A gente tem que recuperar isso. E as marcas e as empresas, elas entendem. Aqui, pelo menos, né, a gente está num setor que trabalha muito com isso. Ela entende que sem propósito, sem ouvir o que as pessoas querem, não vai. Sim. E você falou, né, da The Week, dessa questão do propósito. Fala um pouco mais do que você viu na The Week ou do que você tá na DW, né? Que você está vendo. E depois eu quero que você fale um pouco da Revestir também, que você está achando, da diferença desse ano para o ano passado. Mas começa pela DW. Tá bom. Bom, o tema desse ano são mãos e máquinas, né? Tem tudo a ver com o que a gente está conversando Sim. aqui, né? De falar do feito à mão. Quando a gente fala mão, né? É tudo que a mão, né, humana vai tecendo e como é que a máquina, como é que a tecnologia entra nisso. E é uma coisa assim, quem é quem? Qual o papel de cada um dentro disso? Eu acho que a maior discussão hoje, não em termos só de design, mas em termos de quem manda em quem, que é uma coisa muito dos Jacksons, né? Que se a gente for lembrar lá, né? Muita coisa de desenho, que a máquina toma conta, a máquina substitui o homem. Mas essa discussão está muito, né? Eu vi uma exposição que ela é perturbadora, assim, mostra a máquina realmente batendo num boneco, e esse boneco somos nós, representado por nós, sabe? E aí, ao mesmo tempo, questão de lúdico, eu vi uma coleção de tapeçaria inspirada nos super-heróis, mas uma tapeçaria de alto luxo. Então, assim, não é uma coisa que você olhar. Símbolo do Superman tem em qualquer lugar, mas aí foram pegar ícones que lembram o super-herói e que dentro daquele tapete ele criou uma outra. Quem é fã vai bater o olho e vai falar: nossa, esse daqui é o símbolo da Mulher Maravilha, mas ele está dentro de um contexto diferenciado. Então ficou muito incrível, legal. assim, sabe? Mas foi criado por IA? Não, foi criado por mãos. Por mãos. Ele é um tapete artesanal, né? É claro, tem toda uma indústria, mas são pessoas que estão ali criando, mas não é IA. Que legal. Então, o lúdico que a gente estava conversando, então a gente traz muito isso, né? Tem também um evento que acontece no centro, que é o Bosque Design, que ele traz muito design autoral, design de pequenos e também de grandes. Então, quando você circula por ali, você percebe isso, sabe? Poltronas inspiradas em ginastas, sabe? Fazendo uma homenagem. Então, a gente tem muita fauna brasileira, toda inspiração de fauna brasileira. A natureza é uma inspiração, como a gente já conversou aqui, ela é uma fonte infinita de inspiração. Né? Vocês aqui também têm algumas peças que são muito que trazem essa inspiração. Então, assim, quando você anda pela DW hoje, pelos distritos, né? Então, você não vê só mobiliário, você vê o design da vida, pela vida. Então, você tem visto muita coisa que remete ao lúdico também, né? O Antônio Aricó, que é o design do ano pelo Boas Design, ele trouxe essa coisa colorida, né? Essa coisa também feito à mão. Mas, ao mesmo tempo, você tem a inteligência artificial que te ajuda por um lado e também você tem que saber dosar. E aí, quando você volta um pouco na história, quando surgiu a televisão, vai acabar o rádio. O rádio está aí até hoje, né? Está aí até crescendo hoje, também, crescendo. Né? Exatamente. Claro. Né? Ressignificando. Então, assim, você não... Para que alguém brilhe, você não precisa matar o outro. Claro, eles podem coexistir, né? Pode coexistir. Claro, algumas coisas vão deixando, mas isso é a lei da vida, né? Que você vai... Mas vocês vão passar, destruir tudo, sabe? Então você pode trazer. E aí eu tenho visto também muito revestimento que tem essa preocupação, que tem esse estudo de trazer fauna, de trazer... Mas tudo também, uma tecnologia empregada para não deixar esquecer quem somos. Né? Alguns showrooms de marca, né, que eu visitei mostram bem isso. Aqui a gente tem visto também significação, muita pedra, muita coisa em pedra, muita coisa... Pedra natural, né? Exatamente. Pedras nacionais, que você olha e você fala, puxa, isso aqui é muita gente. Que aí volta lá na casa da nossa avó.
Aí você olha e fala assim, nossa, minha avó tinha um piso parecido com isso daqui, mas é feito com alta tecnologia, mas que traz a nossa história. É ressignificar o passado. Sim. Que A memória afetiva, né? a Essa gente estava conexão com as conversando. pessoas. Mas quando você olha, é um produto altamente tecnológico. Ele foi feito uma base tecnológica muito grande. Ou seja, eu estou usando a tecnologia para o que ela deve ser, que é cooperar conosco. Como, que nem quando o chat GPT surgiu, nossa, vai acabar com tudo. Não, gente, isso é para facilitar. Claro. Tudo é como você usa. Sim. Então, né, tem essa questão desse facilitador. E aí, voltando ao lúdico, quando você vai aqui na House Decor, né, que tem de tintas e vernizes, os estandes estão extremamente lúdicos. Ah, é? Que legal. Muito lúdicos. Ou né? seja, todo mundo respirando essa tendência, esse caminho. Você tá com fadas aqui, sabe? Tá com princesas, tá com muita cor, tá com muito recorte. Então, você vê que as coisas estão se encaixando, né? Todos os setores, né? Setor de luminária também, que faz parte aqui, porque essa feira é muito grande, né? Ela trata de revestimentos, né? Trata de acessórios, e de cores e de iluminação. Então, isso tudo está se conversando, né? Em outras edições da Revestir, você não tinha tanta conexão entre as empresas, sabe? Era mais showroom Sim. do que uma sinergia. Hoje, isso também, o ano passado também já se sentia um pouco dessa sinergia, sabe? E eu sinto mais aqui, que nem vocês também, com toda a forma orgânica que vocês conseguiram fazer aqui, com as peças, como você mostrar as coisas de novo, é como você mostra. Sim. É como você conta a história. Tudo na vida é como você conta. E a história conecta, né? Porque ela tem um começo, tem um clímax, né? E tem essa coisa arquetípica também, né? Da pessoa, Exato. das histórias começaram desde que o mundo é mundo, né? Então a gente foi passando conhecimento através disso, né? E as marcas usarem esse tipo, storytelling, as narrativas de forma autêntica e com propósito. Exatamente. É o que vai fazer diferença, né? Nenhuma história que não é verdadeira ela se sustenta. Ah, Regina, mas existem histórias aí ao longo da vida que contam coisas que não aconteceram. A gente está falando de coisas do dia a dia, né? Da nossa vida como um todo. Então, assim, tudo que tem uma história, às vezes eu estou escrevendo, né? Quando eu escrevo, eu vou escrevendo, falo assim, nossa, aqui é o que você falou. Eu estou aqui no auge, eu estou contando, mas ao mesmo tempo tem uma sinfonia ali, né? E eu fico imaginando que criar uma música deva ser parecida com isso. A criação de você, design. Sim, sim. A criação de um produto, ele segue toda uma história, ele vem de uma inspiração do que está acontecendo, de uma forma, de uma necessidade, mas que essa necessidade ela não precisa ser tão dura. Ou de um resgate, né? A gente tá fazendo o lançamento de uma coleção que se chama Icônicos Modernistas, né? Que realmente a gente resgata e homenageia, né, algumas pessoas importantes, arquitetos, designers, né? Da história brasileira, né? Ou que vieram de fora, mas atuaram no Brasil. De forma a homenagear essas pessoas. Ou outras peças, como a do Giacomo também, que traz uma visão dele, né, da memória afetiva. Ele até participou de um talk que ele falou um pouco mais disso, né, das conexões que ele fez, né, e desse resgate, dessa pesquisa que ele faz, por exemplo, na cultura brasileira, né, que cada vez mais a gente vê arquitetos e designers olhando para isso como fonte de inspiração, né, e é tão bonito também. E, como você disse, é uma fonte inesgotável, seja ela na cultura, né, seja na natureza, né, que a gente pode mostrar para o mundo, né? É isso. E assim, o pessoal fala, não, tem que ser minimalista. Não, porque eu gosto do minimalismo. Não, porque eu gosto do brutalismo. Não, porque eu gosto do barroco. Gente, tem espaço para todo mundo. Pra tudo. Tem espaço para todo mundo. É que eu estava falando aqui, você tem peças minimalistas, você tem peças lúdicas, você tem peças que são clássicas, tem os modelos sim, com mais detalhe, mais coloniais, né? Nossa, tem uma maçaneta de vocês que eu botei a mão aqui, eu lembrei de uma maçaneta da cor da minha mãe. Várias pessoas falavam isso, e tem na casa da minha avó também, dos meus pais. É um resgate bacana se fazer, né? Não é um saudosismo melancólico, né? Porque a gente está conversando aqui, tá parecendo que é um saudosismo melancólico, mas não é. A gente não pode esquecer quem a gente é.
Você pode ir para frente, você tem que ir para frente, mas sem esquecer do caminho que você percorreu, né? E isso tudo, né? Na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, com os amigos. Então, tudo isso é muito importante. Então, toda essa sinfonia, a gente tá aqui, né, uma grande feira, na rua, nos distritos onde está acontecendo a DW. Então, tudo isso está se conversando, esses movimentos, essas feiras internacionais, a feira de o Festival de Tiradentes, tudo isso está conversando, né? Então, assim, eu acho que fica uma grande reflexão para a gente chegar em casa, né? A gente sair daqui, chegar em casa e olhar para as coisas que a gente tem em casa, assim. O que isso me diz? Eu acho que é tão legal você fazer uma reflexão da sua casa, do que você tem, do que aquilo significa para você e aquilo que não significa também, que é uma coisa importante, né? Se aquilo não significa mais para você, ou você acha que aquilo não conta uma história interessante para você, então deixa aí. Mas aquilo que é legal para você, que você tenha, que te traz um conforto, que não precisa ser diário, né? Sim. Não precisa ser uma religião que diariamente você vai olhar para o pedal da máquina de costura da sua avó que está ali como um enfeite. Às vezes você pode passar dias sem olhar, mas é aquele dia que você mais precisa. A sua intuição vai falar, olha para aquilo. E aquilo vai te remeter a um momento importante, né? Então, acho que tudo isso, ao mesmo tempo que o mundo está muito duro, uma série de questões, a gente consegue, pela arquitetura, pela decoração, pelo design, transformar isso, deixar isso de uma forma mais leve, e que faça sentido para a gente, né? Gente, para finalizar, eu queria fazer mais uma pergunta que chegou aqui. Como que, agora mais para você, o seu papel como jornalista, né, e como influenciadora também nesse meio de arquitetura, decor, qual o seu papel, como você ajuda as marcas a se comunicarem, a se posicionarem? Conta um pouco para a gente sobre isso. Eu ajudo as marcas a contar histórias, a se aproximarem, né, de quem é importante para elas, né? E às vezes o que é importante para ela vem de uma cadeia tão grande, né? A gente está cercado de muitos e às vezes a gente tem foco, mas aí você vai em foco, às vezes ele é um pouco desfocado. É ambíguo, né? Falar um foco desfocado. Um foco sem foco. Então, às vezes, assim, o relacionamento é uma coisa muito importante, né? Você se relacionar e você comunicar aí de forma clara. Eu sou muito a favor da clareza, né? Você tem que comunicar de forma clara. Clareza não significa um discurso duro, né? Significa você conversar de forma que as pessoas entendam e que as marcas entendam com quem elas têm que falar, de que forma que elas têm que falar, de que história, né? Também, meu trabalho me ajuda muito a construir essa história, porque às vezes assim, minha história é essa, mas será que é esse o caminho da história? É essa história que você quer contar? É assim que você quer que as pessoas enxerguem você dentro da casa delas? Como que a Lafonte quer que as pessoas entendam que a história da Lafonte anda paralelo com a história da minha história, da minha casa, né? Como eu falei da fechadura, que eu botei a mão, assim, me lembrou demais dessa, né? Então, assim, a comunicação, ela é a via, né? E acho assim, comunicação sem relacionamento, sem uma boa história para contar, ela não existe, né? E, de novo, é uma história baseada em verdade. É uma história baseada em mentira, ela não se sustenta, né? Uma hora é castelo de cartas, uma hora ela vai cair. Perfeito. Pessoal, tenho certeza que vocês adoraram o papo, assim como eu, né? Rê, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Muito obrigada. Foi muito bacana, a gente adorou, né? Obrigada. Com certeza foi uma aula para muita gente aqui também de poder contar a sua história, né? E as histórias que a gente contou por aqui. E eu convido vocês também a acompanhar os outros episódios do Lafonte Talks, né? E amanhã é o último dia que a gente vai entrevistar Amanda Feber e Rafa Preto. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.